Olá, meu povo, pessoal, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast comigo, pode dizer, com a Vivian. Estou aqui com a Aline Mitsu, hoje é minha convidada especial, daqui a pouquinho nós vamos já conversar com ela, mas eu quero primeiro agradecer a vocês por estar me ajudando o podcast, compartilhando, curtindo. Então, assim, continue fazendo isso. Se inscrevam no meu canal, por favor. Compartilhem, comentem, manda o vídeo para um amigo, para um conhecido, edifica a vida de alguém, porque assim vocês também abençoam a minha vida e abençoam a vida de outra pessoa, tá bom? E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e que o podcast e as histórias vêm inspirar você aí do outro lado, tá bom? Eu quero agradecer quero falar, né, e agradecer do nosso parceiro, a Sky Pizza. A Sky Pizza é nosso apoiador. A Sky Pizza é uma rede de pizzaria, tem mais de 80 sabores de pizza. Corre lá, você que está na Zona Sul de São Paulo, ou não, né? Convida a família, leva os amigos para confraternizar, para comer uma pizza maravilhosa, só produtos de primeira. E olha, vocês vão amar. Tem espaço lá para receber família, amigos, enfim. Vai lá na Zona Sul de São Paulo. No Campo Belo tem uma unidade. Na Vila Mariana tem outra unidade e na Vila das Belezas, em Santo Amaro, tem outra unidade. Então, corre lá, dá uma corridinha lá e vai experimentar a Sky Pizza, tá bom? E você que quer ser o nosso parceiro também, divulgar o seu produto, a sua empresa, entre em contato conosco através desse e-mail. A equipe vai aparecer aí embaixo. A equipe vai conversar com você direitinho e vai ser um prazer falar aqui do seu produto, do seu trabalho, tá bom? Conta comigo, tamo junto. Então vamos lá, vamos para a Aline Mitsu. Seja bem-vinda, Aline Mitsu. Mas para mim, Aline, minha gata. Minha gata. A gente se trata assim. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhar um pouco da sua história, das suas experiências com meus amigos, com as pessoas que nos acompanham. Então, assim, a sua história é inspiradora para muitas mulheres, para muitas pessoas, em especial para as mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada, Vi. É um prazer todo meu estar aqui. Um convite muito especial, né? Feito para você, por você aqui no podcast. E vamos falar sobre minha vida, minha história, superação. Não é pouco não, né, gata? Não. Não é pouca coisa, não é pouco, não é pouco. Mas, assim, um pouquinho que a gente vai falar aqui é para falar sobre o que Deus fez e faz nas nossas vidas. Faz na nossa vida. Vamos lá. Aline Mitsu ou Aline Santana? Me conta aí o começo de tudo. Aline Mitsu é filha de quem? É mãe de quem? Eu sou conhecida hoje como Aline Mitsu, Por quê? né? E o pessoal sempre pergunta, o que aconteceu? Mas esse Mitsu é de japonês de quem? É japonês de quem, então? Na verdade, isso é um pseudonome. Desde os 15 anos eu tenho, quando eu fazia curso na prefeitura de São Bernardo, que eu fui estagiária da prefeitura pelo PEAT. E aí o pessoal ficava me brincando, os meninos ficavam brincando, Aline Santana, Santana 2.0, Turbo, não sei o que. Eu falei assim, olha, um dia eu deixo de ser nacional e virar importada, ainda serei uma Mitsubi. Olha, aí veio o Mitsu. E aí, como eu tenho traços que ninguém sabe meio que da onde... Então todo mundo confunde e fala assim, nossa, mas quem que é japonês? Seu pai, sua mãe? Eu falei, é tudo japonês do Pernambuco, não tem ninguém japonês. Todos japoneses pernambucanos. Não existe. Só que assim, aí ficou o apelido, e tem muitas pessoas que me conhecem como Mitsu. Tem gente que não me chama como Aline. Eu não sabia. Me chamam de me chama de Mitsu, de Mitsu, enfim. Todo lugar que eu vou... Então, o mistério foi revelado. Dessa vez foi revelado.
Aí, pra tirar a dúvida da população, porque fala assim, mas você não é japonesa? E os meus filhos puxaram os meus olhos, né? Que eu falei que foi a única coisa que sobrou pra mim foram os olhos. E assim, todo mundo fica, tipo, sem entender. Mas não sei, é um mistério aí de Deus que, né? Mas é um nome certo. que virou nome, virou... E deu certo, e tá dando certo. E sou filha do Amaro e da Josilda, conhecido como Marão e Coleguinha. Antes mesmo das coleguinhas existirem. Né, que nós já somos, assim, nós viemos já de onde? Desde o berço, né, todo mundo, conhecemos desde que nascemos. E eles são pernambucanos, né? Eles têm 3 filhas, né? E eu sou a mais nova, e todo mundo jura que eu sou a do meio, ou sou a mais velha, porque minha irmã do meio é menorzinha que eu. Aí todo mundo fala, não é a caçula? Eu falei, não, a caçula sou eu. E tenho 2 filhos, Lauren e Felipe. Lauren tem 7 anos, Felipe 4. E são as bênçãos da minha vida que Deus me deu. Não vai dar sentido, né? Sim. E hoje você exerce... Você é 1001 utilidades, né? Vamos meio começar assim. Meio bombril. Mas a sua principal profissão, né? Profissão. É cabeleireira, maquiadora, cuidar da beleza da mulher. Sim. Como é que você concilia isso com seus filhos? Ser uma mulher multitarefal, que fala? Não sei. Multitarefas. E conciliar, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Meu dia a dia é muito corrido, muito, muito mesmo. Só que assim, eu falo que Deus me sustenta em tudo, absolutamente. Eu comecei na profissão aos 17 anos, né? Tenho quase 20 de profissão. Todo mundo fala assim, mas como assim? Você começou com 5 anos de idade? Não, comecei aos 17. Na verdade, nessa época de estagiária, tudo tem uma história. Né? Você já, assim, quando você era pequenininha, você já brincava de boneca? Não. Você olhava, queria arrumar a boneca, maquiar nada? Nada disso. Nunca imaginei partir pra essa área. Não tem aquela coisa de, o que você vai ser quando crescer? Não, nunca. Eu nem lembro o que eu queria ser quando crescer. Mas eu não tinha essa perspectiva, não imaginava trabalhando com isso. Na verdade, eu falo que tudo é direcionado, e tudo foi direcionado por Deus. Tudo. Pra tudo um propósito. Hoje eu entendo. Hoje Deus já me revelou qual o meu propósito em relação a isso. Mas, pra chegar nesse propósito, passei por vários processos. E assim, já falei, quando eu comecei, falei assim, nossa, mas eu não quero isso, mas eu não quero ser cabeleireira, não é pra mim, isso não tem vida, a pessoa não tem vida. É muito complicado, é muito complexo. Mas cá estou quase 20 anos fazendo isso, e hoje entendendo o porquê, né? Quando eu era estagiária, eu comecei, eu fui pra Cedesc trabalhar lá, porque eu falei assim, vou aproveitar e vou fazer uns cursinhos, né? Onde eu queria fazer skate e grafite. Olha a minha cara de quem... Você nem consegue imaginar isso, né, Vi? Nem eu. Mas aí, aí tinha os cursos imagina, ia ser a fashionista do skate. E aí, assim, aí tinha os cursos da prefeitura, do Cajuve, e aí eu falei assim, não, acho que é melhor eu partir pra alguma coisa que dá um dinheirinho, né? Fazer alguma coisa pra ganhar algo em troca, pra ter alguma coisa, assim, pra já entrar em algo, ganhar uma grana. E aí eu escolhi fazer curso de maquiagem, na verdade não é maquiagem, pintura facial, que eram todo tipo de maquiagem, que era maquiagem não só essa social que a gente usa, como teatral, como de terror, como de personagem, todo tipo de maquiagem eu aprendi. E automaticamente, nesse curso de maquiagem, e também fiz de atividades de lazer e eventos, que era recreação, então eu trabalhava com festa. E nisso eu conheci um amigo lá na época, no curso de maquiagem, que ele trabalhava com festa, ele e a mãe dele, mas o irmão dele tinha um salão. E nisso que a gente ia pro salão, que a gente ia pro buffet, a gente passava no salão dele e a gente começou a aprontar no meu cabelo. Inclusive, eu fui parar dentro de um salão, por quê? Porque eu aprontei no meu cabelo. Meu Deus. Junto com esse meu amigo, a gente aprontou lá dentro do salão e o irmão dele falou assim, João Marcelo, não vai me destruir o cabelo da menina, João Marcelo. E o que aconteceu? A gente botou fogo no meu cabelo. Mentira. Passamos descolorante, eu tinha relaxamento na época. Passamos descolorante no cabelo e o cabelo começou a queimar. Eu coloquei a mão no papel alumínio, queimou
queimei o dedo, começou a sair fumaça. Meu Deus. Que é chamado o famoso corte químico. Petrifiquei o cabelo. E aí perdi metade do cabelo nessa. Aí ele foi, consertou, passou. Olha pra você ver as histórias, só, como a gente para nisso. Então, olha só o quanto também é perigoso. A É gente fazer as perigosíssimo. coisas sem, Muito, né, ajuda muito. de um profissional. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. E aí... Depois eu vou contar uma história. Todo mundo tem uma historinha, né, pra contar. Todo mundo apronta pra depois, né? No caso, eu fui parar lá, né, por causa disso. E aí ele passou um roxinho no cabelo, aí ficou, mas o cabelo ficou parecendo cabelo de boneca velha. Nossa. E eu passava chapinha, piorava a situação. Meu Deus, coitado do seu cabelo. O cabelo destruiu. Até um dia que ele falou assim: será que você topa me ajudar a arrumar uma noiva no fim de semana? E aí eu te paguei uma progressiva no seu cabelo. Eu nunca tive cabelo liso, meu cabelo cacheado, né? Nunca tive cabelo liso. Eu falei, ai, ótimo. E assim, eu comecei a ajudar ele no salão. Aí eu cortei Chanel a primeira vez, fiz um Chanelzinho, teve que cortar o cabelo, não teve salvação, aonde a gente fez o clareamento que deu corte químico. Entendam, corte químico não tem salvação, gente, só cortando. Vitamina T, tesoura no caso. E aí, só essa resolve. E aí, eu comecei a trabalhar, auxiliar ele aos fins de semana. E às vezes, quando... Aí, eu falei assim, não quero. E todo mundo falava, vai fazer um curso de cabeleireiro, você leva jeito. Eu falei, eu não quero, porque eu não quero isso pra minha vida. Até o tanto que eu falei que não quero, que eu fui fazer o curso. Fiz o curso por 13 meses, mas eu aprendi, na verdade, com a experiência no salão já. Sim, já com a vivência, vendo, né? E também, assim, eu falo que Deus, ele me abençoou muito com isso, ele quis que eu fizesse isso, então, ele me deu dons, porque eu tenho uma facilidade para aprender, às vezes, olhando, eu olho um vídeo e consigo reproduzir, então, eu tenho essa facilidade. E, então, eu aprendi muita coisa só, assim, aprendendo só de ver, de olhar, e foi indo assim. Aí, eu já fazia maquiagem, então, agregou. Aí ficou, né? Fiquei com esse pacote de duas profissionais em um. E venho trabalhando assim Aí você desencanou, então, do skate? Não, o skate nunca subi no skate. Eu sou muito desastrada. Você desencanou, então, da pintura facial? Aí eu trabalhei. Virou maquiagem, né? No caso, eu não parei. Parei por uma época só, mas depois voltei, enfim. Aí comecei a trabalhar os cabelos. Aí pedi pro meu pai, o que aconteceu? Depois que eu saí, que eu tava terminando o curso de cabeleireira, a professora falou, tem um kit promocional de salão não sei aonde. Aí a gente foi comprar. Comprei e falei assim, vou continuar trabalhando, atendendo. Eu falei, atendo em casa e atendo fora, dá pra conciliar os dois. Mas aí, ao mesmo tempo, eu nunca fiz divulgação do meu trabalho. Eu sempre trabalhei por indicação. O pessoal sempre boca a boca, que indicava, via uma que viu o cabelo da outra e foi vindo. Aí foi vindo vizinhança, familiares, todo mundo. E aí eu fiquei trabalhando lá em casa. Meu pai montou um espacinho, um salão bem pequenininho pra mim. E aí eu fiquei atendendo o pessoal. E aí foi indo. E assim, eu tô há quase uns 18 anos, mais ou menos, fazendo isso. E hoje você é uma referência, né? Pessoal, a mulherada vai muito lá e tenho clientes, é bem conhecida. Tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei. Umas eu falo que chegou a ser cobaia, não era nem modelo, chegaram a ser cobaia. Outras já começaram desde que eu tô do início. E outras vêm vindo de 17 anos pra cá, 16 mais ou menos, porque teve a época do salão, teve um outro tempinho que eu tive, assim, até começar mesmo, ter o meu espaço, e aí vem o pessoal, tem gente dessa época toda. Então, eu tenho muita cliente que tá comigo há muito, que está comigo há muitos e muitos anos. Porque cabeleireiro acaba virando até um pouco, assim, médico. Porque, assim, quando você tem um médico na família, você trata a vida inteira. Cabeleireiro também, porque depois você pega... Eu falo, bons não é pra qualquer pessoa que eu também entrego meu cabelo, né? Assim, eu falo, bons profissionais é assim, a gente fideliza. Eu falo, a gente acaba fidelizando um bom profissional. E no caso, o cabeleireiro é importante. E a gente acaba até criando um vínculo, que nem a gente já tinha amizade antes de envolver o profissional. Porém, acaba criando um vínculo né? Com o cliente. E eu tenho muitas clientes que são amigas hoje. Elas não chegam lá só para arrumar um cabelo. A gente vai começar a conversar, tomar um café, vai contar a vida, né? O café que não pode faltar, eu falo. No salão, eu falei, se faltar o café... É a marca registrada. Se eu falei, se faltar meu café. Tem gente que vai pra tomar só meu café. As meninas falam, mas meu filho nem toma café, vem aqui só pra tomar o seu café. Mas é porque o clima do salão é assim. E o clima do meu salão, é muito familiar. Sim. Né? E é aquela coisa, na verdade, é aí que tá o mistério da coisa. Isso.
É um chamado. Eu demorei muito tempo para entender o que era. Quando é que você descobriu que a sua profissão não era meramente cuidar da mulher, do cabelo da mulher, de entregar uma maquiagem para um evento? Quando é que você descobriu que era muito mais além disso? Olha, eu descobri isso não tem muito tempo, olha só, quase 20 anos de profissão e eu acabei descobrindo isso. A vida da gente é assim, tem mais ou menos uns 5, acho que assim, uns 5 anos que eu já comecei a reparar. Na verdade, assim, eu me converti tem 10 anos, quase 10 anos. E aí, depois disso, eu fui começar, a gente começa a ter uma intimidade maior com Deus, e aí ele começa a mostrar, tudo tem um propósito, né? Sim. Ele não mostra o caminho, mas ele fala que tem um propósito. Sim. A gente tem um lugar certo pra chegar, mas ele não mostra como é que vai ser aquela chegada. Você vai ter que trilhar, a gente vai chegar, a gente vai descobrindo no caminho. No caminho a gente vai vendo. E aí, foi onde que eu comecei a entender e reparar, porque como a gente sabe que na questão ministerial, todo mundo tem um ministério para seguir, né? Principalmente quando você é escolhido, que você não é só chamado, que você não tem escolha, que você tem que fazer, a gente acaba descobrindo para onde que a gente, né? Como é que a gente tem que seguir, para onde vai. E aí eu comecei a entender, porque tem pessoas que eu falo assim, tá na obra, um vai pregar, outro vai louvar, o outro vai limpar a igreja, o outro vai... Enfim, a gente tem diversas funções. Só que eu comecei a entender, eu falei, Deus, mas, sempre mulher. Eu não gosto, assim, eu sei cortar cabelo masculino, mas eu não gosto. Olha só. O meu mundo é feminino, é totalmente feminino. E eu, ainda, para completar, eu passei por vários processos até chegar aonde estou hoje. Nessa questão de salão, na questão pessoal, na questão de tudo. E é sempre com mulheres, sempre voltado a mulheres. E o fato de eu trabalhar com mulheres, apenas com mulheres, a gente cresce e aprende muito também, né? Porque o mundo feminino é infinito, né? Verdade. Tipo, a gente não tem nem como dimensionar. Um mundo gigante e são muitas coisas. E eu falo, o cabeleireiro, no caso, eu falo, tem hora que eu falo para as meninas, mas são tantas funções. Eu falei, gente, vocês já repararam? Né? Eu falei, já repararam que aqui eu tenho que ser cabeleireira, química, psicóloga, fotógrafa, porque depois a gente tem que tirar foto, tem tudo isso. E o fato do psicólogo entra um pouco dessa questão do chamado com a mulher, né? Teve alguma história no seu salão que você falou, meu Deus, eu tenho que intervir? Tem, sempre. Agora você fala assim, não, eu tenho que intervir, não pode ser assim. Ou então uma história assim que você te impactou muito. Tem muitas histórias, na verdade. Assim, que elas acabam se confidenciando. Um psicólogo mesmo, na verdade, no caso, né? Como dizem que cabeleireiro e motorista de táxi precisa de um curso de psicoterapia. Porque a gente acaba lidando com a pessoa e ela vai no salão não só pra fazer o cabelo em si, aquilo é um momento pra ela. E nesse momento, para ela vai falar, a gente vai acabar se confidenciando, conversando. E no caso, as minhas experiências que eu passo, que não são poucas, é tudo para depois chegar lá e falar assim, eu vivi, eu passei e você também vai passar. Entendeu? Então, eu já entendi que o meu chamado é para isso. E quantas vezes eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou mudar de profissão, eu não quero. Eu desisto, eu cansei, porque é muito esgotante. É muito cansativo. É cansativo. E aí eu juntei ainda a maternidade. Eu nunca parei, né? Eu nunca parei. Então, juntei tudo. Foi tudo de uma vez, assim. E aí tem hora que eu falo que não dá, o fardo é muito pesado. Mas ele já falou pra mim, é isso que eu quero, é esse o seu chamado. E você aguenta, e ele me sustenta de pé e eu vou. Mas tem várias histórias que acontecem, que algumas confidenciais que a gente não pode contar. Não. Mas outras, assim, o que acontece muito é de acontecer comigo e eu me identificar com a cliente e falar pra elas, né? Eu acho que tudo eu tenho propriedade, hoje eu falo pra falar sobre, né? Aí agora eu tive a minha mais recente história, que aí eu falei... Para poder compartilhar. Para compartilhar e testemunhar. E assim, conforme você vai conversando com elas, você vai notando que as coisas vão mudando, elas voltam para falar, Aline, você lembra aquele dia? Tá assim, acesa. Gente, eu acho que é isso incrível. Que é o sentido da vida da gente. Da gente prestar, acho que nós estamos aqui para prestar um serviço para outra pessoa. Mas assim, não é só o prestar de uma forma, uma troca, é o prestar, o se doar e ver a vida transformada, não é? Eu acho que é esse que é
Acho que esse é o sentido É o da sentido, vida, né? Uma vez eu escutei sobre falar sobre servir. Sim, E esse é o servir. sim. Porque nós não vivemos sozinhos, né? vai- Nós não somos sozinhos. Então, todo mundo tem que servir alguém. sim. Aí as pessoas, mas eu não sirvo ninguém, eu não vou. Mas todo mundo serve, Todos todo nós mundo tem que servimos. servir. Então, o ato de servir é isso. E Essa assim, troca, é a né? troca. E é tão gostoso troca, quando ela retorna lá, né? E você... É maravilhoso. E aí, Aline, você É o lembra? sentido. É o meu sentido lá. E aí eu já questionei muito, Vi, muito, de falar assim, mas Deus, como pode, assim, eu viver tanta coisa, tanta experiência, tanta coisa, Sim. de eu me questionar por Até que mesmo eu a estou capacidade, vivendo. né? Você não tem capacidade para suportar, Sim, de ir, sim. enfim. E aí Deus mostra Ele que mostra tudo. pra Eu gente nunca andar mais entendo. algumas milhas. A princípio nada é entendível, né? Não. Nada. Parece que é tudo muito confuso e depois é igual um quebra-cabeça. E vai se juntando as peças. Pecinha vai se encaixando. Exatamente, um quebra-cabeça. Olha, tá começando. Eu vivo em quebra-cabeças, né? E aí eu falo, tem hora que eu falo, né? Minha vida é pura adrenalina. Nada, eu falo assim, nada acontece simplesmente. Vai ali, vai fazer assim, tudo não. Tem um tudo tem um propósito, tudo tem uma luta, tudo tem uma batalha no meio, mas depois realmente se encaixa e depois eu falo, Deus, é muito louca essa vida. Thank you. Deixa só eu te agradecer. Falar. Você é uma mulher que sempre se cuidou, que gosta de se cuidar? A sua saúde, você dá um pouco de atenção, dava, porque assim, com a rotina do dia a dia, algumas coisas vão ficando para trás, né? Vão. Eu preciso melhorar muito nesse quesito, porque eu sou uma pessoa que, se eu tô bem, toca o barco. Sim. Mas se a gente sente alguma coisa, até procurar um médico. Sim. A gente teve tem toda essa questão, assim, eu antes era muito mais, né? Era mais, assim, quando você é só você, né? Quando você não tem filhos, no caso, que a gente fala só se você com filhos. Porque hoje em dia a gente não é só somos nós, né, Vi? A gente tem um kit, né? Que é sempre a mãe que fica com as responsabilidades. Inclusive, o meu kit tá aqui hoje. Vocês ali, não podem ver, as lindas. Mas elas estão aqui. As minhas filhas. Amo vocês, meus amores. Ai, gente, que fofa. E, olha, você viu como é que ela fala? Tá indo pra escola, tá indo muito bem. Tá muito Mas bem. a jeito da gente brincar uma com a outra, nós sabemos. A gente sabemos. Mas vamos lá. E é isso. E assim, antes tinha todo cuidado, tudo muito certinho, porém, chegou a pandemia, né? Que teve essa questão da pandemia, no caso. A pandemia mudou muito a vida da gente. Muito. E assim, sou eu e as minhas duas crianças. Sou eu e minhas duas crianças. E aí, o que acontece? E aí, a gente vai ficando no modo automático, né? Trabalho, escola, casa. Que eu vejo. Rotina. Vai passando. O tempo tá correndo muito rápido também, né? Então, assim, se a gente não parar pra prestar atenção nas coisas, a gente vai perdendo os detalhes de muitas coisas. E nós, mulheres, acabamos nos anulando por causa da vida, da rotina e dos filhos. Isso, da correria, então, a gente dá conta de tudo, porém, chega nessa hora da gente, assim, a gente acaba às vezes deixando, procrastinando um pouco. Depois eu vou marcar. Eu vou fazer, E acaba que vai passando. E o tempo vai passando. E é nessa que o tempo vai passando que a gente tem que ficar atenta e se observar os sinais, porque daí podem aparecer problemas. Mulher é uma coisa muito complexa. Universo. É um universo todo. Então, tipo assim, nós temos muitas questões, né? Tudo. É o físico, o mental, é tudo. Então, a gente tem que... Né? O emocional, então a gente tem que aprender a lidar com tudo. E mesmo na correria, além de tudo que a gente faz, dar conta de tudo Parar pra gente enxergar nós mesmos. Se olhar no espelho. Eu tive processos, né, Vi? Eu passei por momentos que realmente eu tava sem saber nem quem era eu. Eu me olhava no espelho, eu não sabia nem quem era eu mais. Eu sempre fui muito vaidosa, muito pomposa, toda de se arrumar, sempre gostei de comprar bolsas, sapatos, roupas, tinha muita coisa. Só que depois vem chegando uma outra, a gente vai mudando, a vida vai mudando o percurso da coisa. E aí eu fui mudando, aí eu cheguei nos processos, né, que eu tive que
passar também, que eu falo que tudo tem um propósito, nada é em vão, nada é acaso, ninguém é obra do acaso e tudo que acontece tem uma razão. Sim. A gente só precisa observar, se atentar aos sinais para poder entender que tudo que acontece tem um porquê e para quê, né? É que no caso a gente já, quando chega você tem assim uma ligação com Deus, você já não pergunta por quê, mas para quê? Para quê? O porquê, a gente não precisa saber o porquê. Mas é o para quê? Qual o sentido daquilo? Qual o sentido daquilo? E aí, nessa questão, que chegou a pandemia, né? Tive processos, fiquei 25 dias parada. Lidei com a pandemia, fiquei, né? Falei, Deus, não posso. Falei, não posso ficar parada desse jeito, sou dependente do salão, enfim. Aí pedi uma porta de escape para Deus, falei, preciso vender, fazer alguma coisa, Deus me deu. Hoje também trabalho com empresa multinível, vendo produtos. Então, tipo assim, a gente tem as multitarefas e multifunções por isso, porque a gente não fica com uma coisa só, depende de uma coisa só, e a gente se movimenta de forma total. E aí, depois na pandemia, foi aquela coisa, foi deixando o médico pra lá, vai cuidando de tudo, vai dando conta de tudo. Até porque não tinha como, né? A saúde estava super lotada. O foco foi horrível. O Covid. E ninguém queria isso agravou muita coisa. Né? Eu mesma fiquei um tempão sem ir ao médico, sem levar as meninas assim em consulta de rotina. Sim. Por medo. Eu acho que o Covid, ela trouxe assim, uma mentalidade de aprisionamento para as pessoas. E eu acho que foi um momento crucial para você se testar. Sim, se você, foi. Né? Foi um teste. Foi tudo, foi assim. tudo, foi tudo. Modificou um monte de coisa. Muita. E eu vejo isso e eu sinto também. Que a vida da gente, antes do Covid, era de uma forma. Sim. Depois disso, da pandemia... É outra. É outra. Totalmente diferente. Não é? Então, eu falo, muita gente ficou sem entender também, que doideira de vírus é esse que a gente esperava que 15 dias, que era a quarentena, eram 15 dias, e passaram-se quase 2 anos e nós ficamos nessa, né? Então, foi assim, algo que também veio pra mostrar muita coisa, né? E veio trazer a gente pra dentro um pouco. Muita coisa piorou, mas muita coisa também melhorou. Ajudou. Foi um processo muito difícil. Nessa questão da pandemia, você chegou a perder alguém da família? Alguém próximo? Não, ninguém próximo. Graças a Deus. Eu depois fiquei até fazendo um questionamento pensando nisso, sabe? Eu até pergunto para algumas pessoas que eu vejo, às vezes vai no salão, e fala assim, você perdeu alguém? Teve gente que da época da... gente. Eu acho que a pessoa mais próxima, assim, que eu vi que perdi, foi a sogra de uma amiga, né? A sogra de uma amiga. E pessoas assim, que era parente de alguém, que era de alguém assim, mas de dentro... próximo de casa, graças a Deus, não. E eu orava, pedia muito pra Deus, eu falei, Deus nos guarda, porque, tipo assim, todo mundo, era aquela coisa, tem pessoas que têm problemas, tem fobia, enfim, teve gente que ficou muito desesperada, tem gente que ficou presa, tem gente que ficou sem contato, os 2 anos, basicamente. Mas eu era assim, destemida, né? Eu ia trabalhar e o pessoal, você tá sem máscara, eu falei, eu não conseguia, me sufocava dentro do salão a máscara. E assim, eu pedia, falava, Deus, porque o vírus todo mundo ia pegar, e isso era fato. Desde o começo, falaram, todo mundo vai pegar. É impossível não pegar. Tem pessoas que fez exames e não teve... Só que assim, tinha pessoas que eram assintomáticas, tinha pessoas que pegavam, tinha pessoas que não pegavam. Aí nós todos em casa pegamos numa certa época e ficamos todo mundo derrubado, cada um na sua casa. E quem cuidou de mim foram as crianças. Olha. Teve dia de eu conseguir levantar pra fazer um macarrão de panela de pressão de 3 minutos, porque eu não conseguia ficar de pé. Eu ficava o dia inteiro com febre, desmaiada no sofá. Meu Deus. Então, assim, as crianças que cuidaram de mim. Olha aí. E foi um processo difícil. Foram 15 dias, realmente. Mas depois me levantei de novo. Falei, olha... Agora levantou, agora vamos pra cima. Com algumas sequelas, no caso, que o Covid trouxe muita sequela. É verdade. Pessoal, queda de cabelo, gente. Queda, que o pessoal tá caindo muito cabelo. O pessoal tem reclamado muito sobre isso. Ele trouxe queda de cabelo, perca de memória, alteração na visão. Então, muita sequela. Às vezes a gente nem entende. O meu foi, no caso, o olfato. O olfato não, o paladar. Eu já tinha problema no paladar e hoje em dia meu paladar oscila. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona e assim...
Vai. Mas enfim, passamos, né? Passamos, glória a Deus. Glória, graças a Deus. Assim. E não há de voltar mais. Amém. Em nome de Jesus, né? Mas você passou por uma experiência por uma aí. Pouca não. Por uma experiência. uma grande. Na área da saúde. Foi. Conta aí um pouquinho pra gente. E foi assim, devido a essa questão de viver no automático, enfim, né? Deixei de... muita gente fez isso e aconteceu isso. Deixou de ir ao ginecologista. Mulheres, ginecologista precisa. Todo ano precisa fazer prevenção, precisa estar cuidando. Por quê? Eu vivendo a vida comum, normal, assim, não tive dores, não tinha dores, nada. Nada fora do normal. Período menstrual normal, sempre foi tudo regular, tudo muito certinho. Porém, o pessoal fala assim, o que aconteceu e como que você descobriu? Eu comecei a ter um corrimento e ele não parava, não passava. Aí cheguei, aí vi que não passava, realmente fui ao médico. E a médica passou antibiótico, passou pomada e tudo mais, e eu usei, só que não resolveu. Aí depois, por essa questão, eu comecei a investigar a fundo o que estava acontecendo. Foi aí que eu fui ao médico e fui diagnosticada com câncer de colo do útero. E aí, assim, teve a suspeita, a princípio, né? E nessa suspeita, a princípio, quando eu entrei num particular, quando eu recebi a suspeita, né, do médico, eu entrei num particular com Deus. E era algo que me impressionava demais. Demais. A palavra câncer, ela traz um peso. É um peso muito grande. E aí, eu comecei eu entrei eu falei que eu entrei num particular. Particular com Deus, por quê? Porque eu sempre me impressionava muito com quem tinha câncer. Eu via nas redes, aí eu parava, olhava, processo, tratamento, olhava e pensei, e falava. Eu falei, olha, gente, como que as coisas acontecem. E falava assim, Deus, uma dessa eu não aguentaria. Não, eu não sei se eu aguentaria, assim, não ficaria com a força que essa pessoa tem. Eu não ficaria com a força dessa. Até entrar, sabe, muito bem. E até entrar dentro da questão, do problema em si. Entrei no particular com Deus e falei com ele. Eu falei, olha, não aceito. Eu falei, não aceito, nada. Mas até aí já tinha sido diagnosticado? Não, aí era na suspeita. Entrei nessa questão com Deus e entreguei pra ele. E ele sempre, eu já sabia que eu ia passar por algum processo, porque eu falo que a tudo, sempre ele avisa aos seus sinais, Deus avisa. Sempre. E eu sabia que ia passar por alguma coisa, mas eu não sabia especificamente o quê. E eu falava assim, Deus, eu falei, nossa, tudo acontece comigo, mas minha saúde sempre, graças a Deus, sempre bem. Sempre de saúde, sempre tudo muito bem. Até ir no médico e pegar o pior diagnóstico na mão. Fui fazer... O que você sentiu na hora? O que você pensou? Você lembra? Eu fui encaminhada, né, pro médico. E o médico fez a biópsia. Ele fez uma coloscopia também. E aí ele retirou o material e fez a biópsia. E ele falou, 30 dias pro resultado. E aí falaram assim pra mim, mas se der algum resultado assim, que eles veem, que precisa, eles adiantam a consulta, né? E tudo, o que eu fiz, pra você ver, assim, pra entender a questão da coisa toda, foi tudo pelo SUS. Foi tudo pela saúde pública. Não dava tempo de procurar, eu tinha convênio, mas depois meu convênio não tinha mais convênio, desde o começo do ano, acredito eu. E eu não dava tempo, porque tem a carência, o convênio, tem toda essa questão, e não dava tempo. Então, eu tive que... Uma questão burocrática, Eu tive que... aí eu tive que fazer tudo pelo SUS mesmo. E aí, fui no médico, aí eles me ligaram, adiantando a consulta. Aí você já... Aí liguei uma alerta. Mas confiante. Fui ao médico sozinha. Confiante. Confiante, assim, porque eu já tinha falado com Deus e ele falou assim, ele tinha me falado claramente, não é pra morte, mas pra minha glória. Amém. Então, eu fiquei convicta daquilo. E os meus processos é tudo sozinhas, estão todos sozinhos. Porque quando a gente tem que passar por certos tipos de processos, é entre você e Deus e ninguém mais. E aí eu fui. Aí chegou lá, o médico falou assim, ele olhou assim, por debaixo do óculos, assim, até olhou e fez assim, você tá sozinha? Aí eu falei, sim, estou. Aí ele baixou assim a cabeça, olhou de novo e falou assim, então, eu não tenho uma boa notícia. Ele falou, aliás, uma má notícia.
Nossa. Aí ele me falou. Aí ele me deu... Eu não lembro detalhes, assim, porque eu acho que essa hora meu mundo paralisou. A gente fica sem chão, né? E aí eu falei pra ele, sim, aí ele falou... Aí eu acredito que ele tenha visto minha cara de espanto na hora. Ficou de surpresa, né? Aí eu acho que eu paralisei um pouco, fiquei espantada, aí eu, perto de sair da sala dele, ele falou assim, mas mas vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Vai fazer uma cirurgia, se precisar uma radioterapia, mas vai ficar tudo bem, tá bom? Desse jeito, super sério. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Aí eu falei, tá bom. Aí eu simplesmente saí da sala do médico. Eu não lembro mais, assim, o que eu senti na hora. Eu acredito que meu chão abriu, no caso. O que eu vou fazer? Porque, não por mim, eu falo não por mim, mas pelos meus dependentes, né? Porque eu falei, por mim, eu falei, Deus, não tenho nada a perder aqui, nada pra mim. Não tenho nada. Mas eu tenho meus filhos. A gente pensa nos filhos, né? E quem vai cuidar igual uma mãe cuida? É verdade. Ninguém vai cuidar. É verdade. Aí eu falei, só que é sempre assim, confiante, porque eu já imaginei que havia que passar, A fé é isso. Eu dei até engasgada. A fé é isso. Transpõe. A gente crê numa coisa que você não tá vendo. Mas você sabe que vai acontecer. Você tem uma convicção. Exatamente. Né? É isso que é fé. E assim, eu falei, processo a se passar. Eu falei, processo a se passar. E eu precisava passar, então vou passar. Se o senhor me colocou nessa, porque o controle, eu falo que o controle, a chave, o comando da vida é dele. Sim. Eu falei pra Deus, o senhor que tira a vida, o senhor que dá e o senhor que tira. Então, tudo sobre tudo sobre o seu controle, eu não vou. E eu fiquei assim. E o que aconteceu nesse dia, eu saí de lá e eu precisava ouvir de Deus. Eu falei assim, eu preciso ouvir do Senhor. Eu não sei, alguma coisa ali naquela hora. Real pra eu saber eu acho que eu tava fora, né? Eu acho que eu fiquei fora Não, e eu acho que é super normal. É normal, né? Mas eu fiquei fora. E nisso que eu fiquei fora, quando eu entrei no carro, Deus, ele me deu um louvor. Eu automaticamente liguei lá as músicas, porque eu já tinha ouvido, eu já tava convicta nisso, que ele já havia me falado, mas eu liguei uma música lá que eu nunca... Apareceu uma música que eu nunca tinha ouvido, um louvor que eu nunca tinha ouvido, que é um adorador de Valesca Maísa e do Sidney, esposo dela, que tem uma ministração no meio, e nessa música falou realmente tudo o que eu precisava ouvir. Olha só. O que eu precisava naquele momento. Onde ele falava sobre isso, que a maturidade, ela é gerada no ventre da dor. E ninguém amadurece sorrindo. É verdade. E todo mundo, a gente passa para ser lapidado, para crescer, para amadurecer. Então, a dor, ela serve isso. A dor para Deus é ferramenta de trabalho. Né? É ferramenta de trabalho para ele trabalhar. Como é que eu vou estar testemunhando agora se não tivesse vivido o processo, passado o processo e ter acreditado nisso? Só que eu falo que é uma junção. E é doloroso passar um processo. A minha função era confiar, né? E do mais ele falou que ia fazer e eu acreditei. Só que assim, era um processo, era um câncer. E todo câncer, ele é maligno, né? No caso, até uma explicação, que às vezes as pessoas ficam assim, mas é benigno ou maligno? Não, existem tumores malignos e tumores benignos, mas quando a palavra câncer, ela é um câncer, carcinoma geralmente, né? É maligno. Então, é aquela questão. E aí tá a importância de ser descoberto também precocemente. Porque toda vez que Porque aí fica mais fácil para tratar. No seu caso, foi descoberto precocemente? Foi precocemente. Eu estava em estágio 1, grau 1, B1. Porque tem a classificação de 1 a 4 e A, B e C. E 1, 2, 3. Ainda, tem toda uma classificação para saber. E a médica, né? E aí, assim, aí foi o diagnóstico e tudo mais, fui encaminhado para a equipe de oncologia. Aí fui passar na equipe de oncologia. Aí, onde eles fizeram a pergunta pra mim. Eles falaram, você tem filhos? Eu falei, tenho um casal de filhos. Aí eles falaram, tá, então até a próxima consulta você vai falar pra gente se você quer ter mais filhos ou não. Porque daí o procedimento mudaria. Sim. O tipo de cirurgia, no caso. Eles falaram, você pode ter 10 filhos, mas se você falar que quer ter filho ainda, aí é feito um procedimento diferente. Agora, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você sendo cabeleireira, passou pela sua cabeça ficar sem o cabelo? Como seria você... tratar, cuidar das mulheres, seria também uma coisa de superação, né? Uma coisa de total, você olhar, tratar o cabelo das mulheres e você
não ter. Passou. Vivian, passou de tudo na minha cabeça, né? Imagina. Sim, você com um diagnóstico. Super... Porque assim, né? A mulher é super vaidosa. A primeira coisa que pensa é o quê? Cabelo, vou ficar careca. Me passou de tudo. E no caso, assim, aí que aconteceu, né? Tava com o diagnóstico e tinha que falar pras pessoas, né? Tinha que começar tinha que cuidar, né? Primeiramente a cirurgia, né? Não sabia. Aí minha mãe chegou um dia, minha mãe não sabia, minha família não sabia, ninguém sabia de nada. E todo mundo que eu ia contar começava a chorar, eu falei, não chora. Eu falei, não vai chorar, não chora na minha frente. Quiser chorar depois chora, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. Você chorava escondido? Poucas vezes, você acredita? Sério? Eu entrava no particular mesmo. Porque tem uma hora que você... A gente, Deus, me segura no colo agora. Eu tenho uma dificuldade pra chorar. Eu e minha mãe. Minha irmã fala. Sua mãe? Minha mãe. Não parece. Não, minha mãe não chora. Vive. Gente, eu sou muito minha mãe, chorona. como coleguinha Zéza pra ela, fala assim, você não chora nem com o defunto. E ela é complicada pra chorar. E eu acho que eu puxei isso dela. Assim, mas até passei em psicólogo pra saber porque não chorava e tudo mais. Mas é uma questão que fala que eu vivo muito no automático. Então, às vezes, não tenho tempo nem pra permitir sentir sensações e emoções. Chorona. Eu acho lindo quem chora. Eu fico assim. Esses dias eu tava assistindo um filme. Gente, a coisa mais linda do filme. Aí acabou, eu choro descaradamente. Tem uma amiga que ela chora e ela chora por mim. Chora. Eu falei pra ela, tem uma amiga que chora por mim. Tem a Dani, senta com carinho. A Dani. A Dani, eu falo pra ela, hoje eu tô só a Daniele, mas eu fico só com a cara, mas eu não choro. Mas eu queria chorar. Eu falei pra ela, eu tô com vontade de chorar hoje, mas não choro. Eu sou assim, enquanto eu não choro, eu fico com um negócio ruim. Uma angústia, né? Aí, depois que eu choro, eu solto. Pronto, eu viro outra pessoa. Eu já me questionei por que eu não choro pra Deus, sabe? E quando eu não choro, eu me sinto seca. Mal. Eu me sinto, parece que eu tô seca. Eu fico um pouco preocupada com isso, mas eu já questionei. Caso, né? Eu já questionei, né? Eu falei, Deus, mas o que acontece? Não consegui chorar. Mas é da personalidade de cada um. Aí as meninas até falaram pra mim, falaram assim, mas você imagina se você chorasse pela sua vida? Então, você ia viver vai chorando. da personalidade de cada um. É. Porque assim, você talvez ia trazer um sentimento de impotência. Apesar assim, a gente tem os nossos pensamentos. Temos que ter também, Somos humanos, né? A gente aqui não é ninguém super-herói. E a gente tem os nossos momentos de fragilidade. Mas mas quando a gente tem uma certeza de quem nós somos em Deus, para onde nós vamos, o que é que a gente está fazendo aqui, você chora, mas daqui a pouco você seca o rosto e fala, falo que meu pronta, Senhor. O meu choro, ou é 3 lágrimas ou é 3 minutos. Quando eu choro, realmente. E é assim, e vou. E aí, quando eu fui falar com o pessoal queria chorar e tudo mais, eu falei, não vai chorar. E assim, eu me vi numa fortaleza que, se eu hoje paro pra pensar, eu falo, gente, as meninas falam, você é normal? O pessoal fala, você é normal? Porque você tá com um diagnóstico desse, que nem eu falo, comigo nada é simples. Vai pegar o diagnóstico que é o pior. Né? É uma sentença. Mas você sabe que a nossa mentalidade, ela falha, a nossa mentalidade. Por quê? Nós como todo, a gente acha que uma pessoa que foi diagnosticada com alguma coisa, vai com câncer, com leucemia ou com qualquer outra doença, tá ali com uma arma na cabeça. Sim. Mas nós todos estamos sujeitos a isso. A qualquer momento, a qualquer instante. Então, você tá assim, aqui, não está mais. Não tem como... A gente tem que mudar essa mentalidade. É claro que ninguém quer passar por um processo, uma enfermidade. Eu já passei dentro de casa com meu irmão, eu sei quão difícil é. Mas, assim, se você for parar para analisar, todos nós estamos numa... Eu já vi até uma pregação do Cláudio Duarte. A gente está numa fila invisível, uma senha. A senha. Só que ninguém sabe que hora vai ser chamada. Que horas você vai ser chamada. Eu falo isso sempre sobre a senha. Eu falei, então, assim, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e puxar para esse lado aí da saúde e realmente se cuidar, comer bem, fazer exercício, procurar ajuda, procurar ajuda psicológica. Porque, assim, às vezes tem gente que aparentemente está bem, mas dentro não está legal, né? Na verdade, procurar alguém para conversar. E nós falamos, né, que nós somos cérebro e medula, o resto é acessório. Então, assim, a prioridade hoje da mente, após pandemia, que piorou mil vezes principalmente. Que nem eu tenho uma psicóloga, né, que ela é muito
muito amiga minha, assim, é uma confidente minha. E a gente fala muito da terapia. Sim. Ela fala, todo mundo deve cuidar da mente, principalmente, porque a mente comanda a gente. Sim, E ela tudo é a nosso forma de você corpo. pensar. Exatamente. A Bíblia fala isso, né? Que Sim. pra gente ter renovar nossa mente todos os Todos os dias. dias. Porque você vai reprogramando ali, ó. Sim. Você pensa de uma forma, não, agora eu vou pensar dessa forma. E do jeito que você pensa, do jeito que você colocou na sua cabeça, a coisa vai ser. E isso é comprovado nas doenças, né? A mente, ela cura. Ela também tudo cura. começa, eu acho que tudo começa aqui. Né? Sim. Aí desce pra cá. E aí vai indo. E isso, assim, eu falo que foi Deus que trabalhou isso em mim. De forma assim, eu fiquei sustentada, mas eu fiquei sustentada na mente, mas na palavra. Porque eu acreditei desde sempre. Desde sempre. Porque eu, tipo assim, eu tava com aquele diagnóstico na mão. Uma sentença, né? Uma sentença. Eu falei, eu realmente estava no Vale da Sombra da Morte, porque você não sabe se você vai viver. Sim. Na verdade, você vira uma bomba relógio. Sim. Porque você não sabe se você tá ali, se vai dar ou se não vai dar. Qual que vai ser o próximo capítulo, E eu pensei em tudo. Eu comecei a ver. Até a questão da pessoa quando perdeu o cabelo. Eu já acompanhava pessoas assim no Instagram. De eu via muito. Deus estava te preparando. Eu via muito. Que você falou, né? Eu via muito. E então eu falei assim, eu que falava que não aguentaria, e a parte do não aguentaria. Chegou dias de Deus falar pra mim, você lembra quando você falou que você passasse por isso, você não aguentaria? Como é que você tá aí agora? De pé, não é? Então, assim, sustentada absolutamente sobre por ele, tudo. gente. Nosso pai ele, pra ele e tudo dele. Então, assim, aí entrei na questão toda, tive que comunicar a família. Fez a cirurgia? Aí minha mãe foi comigo no médico, aí o médico falou, aí falaram, você quer mais filhos? Eu falei, não quero ter mais filhos. Então, nós vamos fazer uma cirurgia chamada histerectomia total ampliada. Que no caso a minha foi retirada do útero, do colo e das trompas. Aí eles deixam os ovários, que é porque eu ainda não tenho 40 anos, e é pra não entrar em menopausa precoce. E aí, fiz a cirurgia em fevereiro. Fui pra cirurgia, mas assim, até o último minuto, pra você ver o teste de fé da pessoa, eu acreditei e falei pra Deus, o Senhor pode me curar. Sim. O Senhor pode me curar médica. sem precisar operar. Eu posso fazer um exame. Pra você ver a questão do testemunho das coisas, eu fui na casa de uma prima minha aquela hora, um tempinho antes, e ela falou assim, eu chamei a irmã Lurdinha, porque, acho que era Lurdinha, porque Deus mandou eu chamar ela aqui, só pra ela contar o testemunho dela, mas ela não contou nada pra irmã. Aí a irmã falou que ela teve câncer no colo do útero, e Deus curou ela falou assim, o senhor pode me levar, mas o senhor pode me curar, eu não quero passar por processos. Eu não quero passar. Então, o senhor me cura ou o senhor me leva logo. E Deus curou ela. Olha que bem. E aí, assim, eu vi testemunhos, eu acompanhei. Eu entrei numa conexão que eu fiquei. E eu trabalhei normal. Isso é importante Vivi também. normal. Pronto, é a renovação de mente. E uma coisa importante é a pessoa não se deixar bater, né? Não, a gente escuta muito, não, morreu do quê? Morreu de câncer. Morreu do quê? Morreu de câncer. E esquece de contar de pessoas que são curadas. E tem muitos casos das pessoas. As pessoas recebem o diagnóstico, tem pessoa que já se entrega. Sim. Isso é fato. Sim. E essa é a ligação da mente, o corpo e o espírito, entendeu? Então, assim, eu às vezes, ficava... Tipo, eu sou humana. De vez em quando dava uma... Quem nunca, né? Mas eu permaneci vivendo normal, trabalhando normal, fiz mudanças nesse episódio. Eu fui vivendo... vivendo de fé, de uma fé que... Deus me direcionando, me levando pra coisas e lugares que... Tem hora que o pessoal fala assim... E você tava passando... Nossa, e você tava... Quando eu fiz a cirurgia... A maioria do pessoal achou que eu tava fazendo abdominoplastia. Alguma cirurgia assim, né? Eu falei, longe disso. E assim, entrei no processo, fiz a cirurgia em fevereiro. Aí fui pro pós-operatório, que foi outro processo com Deus. Foram 40 dias de repouso absoluto. E assim, tive uma anemia profunda por causa da perca de sangue na cirurgia. Tinha que a cada 3 dias tomar ferro no hospital. Aí tinha que levantar, tinha que ir. E assim, questão da dor... A dor era a dor, assim. Hoje em dia, eu sempre fui suportável à dor, assim. Mas hoje em dia,
mais ainda, porque foram, né, tipo, que nem o pessoal, é uma cesárea. Eu falei, cesárea com 20 dias eu tava de pé, cuidando de criança, trabalhando, toda costurada, passo de boa. Só que realmente não era só uma cesárea. É muito mais complexo. É assim, na cesárea, abre-se, tira a criança, costura e... Enfim, e nessa cirurgia não, é tirado os órgãos, costurado por dentro e por fora. E meu corte ficou enorme, ficou como se fosse uma abdominoplastia. Eu passei por coisas assim que hoje, né, eu estou bem. Estou na glória de Deus e vejo as vantagens você é uma mulher curada, você pode falar sou uma mulher curada, porque depois de tudo isso, né, fiz a cirurgia, passei a recuperação. E aí o que aconteceu? A gente ficou esperando o resultado da biópsia da cirurgia, né? Sim. Que aí era onde nós iríamos saber se precisava de mais tratamentos ou não. Aí que entra a questão do milagre, né? Porque tinha tudo e eu fiquei por um tempo. E assim, o câncer é isso. E eu falo que essa é a importância de você exercitar sua fé. E eu acreditei. Porque eu poderia também ter passado. Teve vezes que Deus falou pra mim, assim, que eu ia passar por um processo. Poderia ter passado por rádio, poderia ter passado por químio, por tudo. Só que eu entrei no particular e falei, Deus, sou eu, o Senhor, eu e meus filhos. Como que eu vou fazer? Quem vai cuidar? Como que eu vou viver? Então, eu preciso que o Senhor Foi tão rápido, me cure. Né, assim, não que me cure, não exigir. Eu falei, se tiver que passar, eu vou passar. Sim. Mas se precisar, eu vou... eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Eu tô com a história aqui de superação hoje, de milagre pra contar, mas eu exercitei da minha fé. Eu usei da minha mente e mantive a calma. E esse é o mais importante. Porque, assim... a vida da gente, a gente não pode romantizar. Que vão passar por tribulação, por dificuldade. Pelo contrário. Ser testado. Eu acho que para um soldado e para uma guerra, ele é testado, ele é verificado a sua resistência mental, física. Toda. E conosco, né? Com a gente é a mesma coisa. A vida da gente é assim. Num campo de guerra. E assim, passou por uma fase. Beleza, legal. Vamos para a próxima fase, próximo nível. É o respiro. Eu falo, é um jogo de videogame. E depois, quando você olha para trás, você fala, meu Deus, olha, eu passei por isso, mas muita coisa. Olha como... Entendeu? Muita. Eu acho assim, a graça de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus é o motivo da gente estar de pé realmente, igual você está falando aqui. Porque por nós mesmos, a nossa humanidade, a gente entrega os pontos muito rápido. Sim. Tem que ter a renovação de mente. Tem. E tem que... É um conjunto. É literalmente mesmo um conjunto. Que eu falo que é o corpo, né? É o físico, o corpo, é a alma, é o espírito, é tudo. Tudo. A mente, o espírito, tudo. E tem a fonte. E a fonte está lá, está disponível. A gente tem que ir até a fonte. Sim. Primeiramente, eu falo que hoje eu vivo, né, uma ligação com Deus, assim, direta. É direta. Não, eu falo que não é igreja, não é nome, não é placa, não é paredes, não é nada. Não é sobre... não é sobre. É sobre ele. É sobre ele. As pessoas precisam parar um pouco para diferenciar isso. Que ser uma pessoa vai de Deus. Não é uma pessoa que frequenta uma igreja. É uma pessoa que tem uma intimidade, que tem... que a palavra, que anda. A palavra fala, né, Vi? Que a igreja somos nós. Exatamente, nós. E primeiramente nosso coração. Exatamente. Né? E é isso que ele exige da gente, não é? Então eu falo que às vezes as pessoas brigam por religião. As pessoas brigam porque isso, aquilo. Não. Pra mim, é uma coisa só. É uma pessoa. É uma coisa só. Que nem eu falo também, às vezes eu uso muito dessa frase. É o único caminho, o resto é beco sem saída. É verdade. Porque não tem. E eu falo, hoje, minha intimidade com Deus, o meu viver com Deus, e às vezes as pessoas falam assim, tem muita questão de julgamento, porque a gente fala, nossa, mas ela tá assim, tá assado, não. Eu não ligo, eu não me importo, porque eu falo que é algo meu direto com ele. Exatamente. E é disso que eu vivo hoje pra falar. E o meu espaço e o meu mundo que eu vivo, as minhas profissões, as coisas que eu faço hoje, é tudo ligado e voltado porque ele me colocou ali pra ser usada como instrumento e ferramenta dele. Pra ele. E o meu mundo feminino é isso. Aí depois desse processo, passei o processo todo, voltei, aí todo mundo sem entender. Tive que trabalhar no processo da recuperação.
foi um momento assim, você viu de perto, você foi lá no meu aniversário, Menina, eu estava... no seu aniversário, ela tava deitada no aniversário dela. E aí eu tava até com a mãe, nós fomos lá. Falei, gente, eu preciso dar um abraço na Aline. E assim, aí quando eu vi, porque ela é muito ativa, a Aline é muito ativa, muito correria. E quando eu vi ela ali, era nítido que você não queria estar ali naquela cama, nem que ninguém queria que você estivesse ali. E aí eu vi a Aline deitada, eu falei assim, meu Deus, é assim, que a gente vai falando com Deus, mas eu conversando normal e no meu coração eu falava assim, Senhor, levanta ela, Senhor, cura ela, Senhor, faz um milagre na vida dela, Pai, levanta ela, eu sei que a honra da segunda casa é maior que a primeira, e, assim, e aí eu e a minha mãe, nós viemos com isso, Pai, cura ela vai ficar bem, porque a gente sabia o tanto que você estava enfrentando, porque não é fácil para uma mãe, uma profissional, uma mulher ativa, ter que ficar obrigatoriamente de repouso. Dependente. E assim, mas era o seu tempo com Deus. Foi, Você precisou vivenciar aquilo para poder compartilhar hoje com a gente. Foram 40 dias, assim, que eu falei... acho que de tudo, além da dor, que acho que a dor até passou. Não desapercebida, mas assim, foi menos pra mim do que ser dependente, estar dependente das pessoas. Eu não sou dependente das pessoas. Então, isso daí foi algo Deus teve que trabalhar isso. Trabalhou, pegou. Pegou. É que é isso, a gente precisa de alguém, sempre precisa de alguém. E Deus... Não, pega ninguém é auto. É nos detalhes. Você não é autossuficiente. Olha só. E nesse processo... Não, é muita coisa, gente. É muita coisa. Não tem como falar aqui. Mas, assim, é muita coisa que a gente passa, que a gente vive. É por isso que eu falo, atente-se aos sinais. Atente-se aos detalhes. Porque a todo momento Deus tudo fala. Tem final. Ele tá falando a todo momento. E tudo tem uma lógica daquilo que tá acontecendo e pra que aquilo, entendeu? E aí, eu fiquei nesse processo. Nos 40 dias. Eu e Deus. Teve dia que era só eu e Deus. Teve dia que não tinha pessoa pra cuidar de mim. Meu Deus. E aí, eu me vi ali e falei, e fiquei onde estava, pedindo força. Aí, aos poucos, fui retomando, fui voltando. Até quando foi os 40 dias de repouso, chegou o resultado da biópsia, da cirurgia, exatamente quando terminou o repouso. E aí, que era a prova dos 9. Que era aí que a gente ia saber se precisava de mais tratamento ou não. Foi aonde que a médica falou, olha, por aqui não precisa de mais tratamentos. Mas a gente vai encaminhar para a equipe do HC, a oncológica do HC, para poder ver a prova dos 9 dele, para saber se não tem que fazer uma rádio para cauterizar o lugar. Mas aí você vai ser acompanhada pelas duas equipes. Assim... Isso foi tudo tão rápido, os meus exames, tudo, que tipo, todo mundo... Mas é pelo SUS? Eu falei, sim, pelo SUS. E Deus foi caminhando e tudo ele tava ali pra fazer e ele fez e tudo aconteceu conforme a permissão dele. Aí veio o resultado, aí foi aonde que veio a prova do milagre. Aí Glória tá o milagre, porque... Contra fatos não argumentos. A médica, quando ela veio com o olho brilhando, ela veio me falar que ela falou, ela falou desse jeito, graças a Deus foi descoberto, e o olhinho dela brilhava. Ai, que lindo. Foi descoberto no estágio inicial, tá tudo bem, você vai fazer só um acompanhamento agora de 3, 4, 6 meses por 5 anos, e eu vou pedir uma tomografia porque não tinha, enfim, e aí... Eu fiz aí foi né? Esperei mais 3 meses pra passar na consulta, fazer a tomografia e voltar. Falando de tomografia, não sei se vai captar lá no fundo, barulho de ambulância. Você vê? Meu Deus. Aí, eles falaram... Fundo musical. Ao vivo, o negócio é ao vivo. E aí, a trilha sonora. Sonoplastia. Aí, foi aonde que eu voltei em julho, e aí eles falaram, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí foi onde eu fiz meus testemunhos. Não, testemunhei agora, no caso, né? Uhum. Só que assim, esperei passar os processos todo, voltar, me restabelecer, e aí, a glória tá aí, o milagre agora tá vai contar, aí. Tá com... Aí pra agora contar. Contei. As então eu tô diante de um milagre. Diante de um milagre. Eu sou um milagre vivo. Eu venci, a gente pode falar, eu venci o câncer. Gente. E quem estiver passando vai vencer também. Tá? E assim, Outubro Rosa. É Outubro Rosa.
E o Outubro Rosa é importantíssimo, a prevenção de câncer. E câncer de mama, ele é assim. Os índices Eu mais tive altos, de né? colo uterino. Porém, o câncer de mama, ele é muito mais silencioso. Ele é muito mais perigoso. Por quê? Porque ele simplesmente tá ali muito mais escondido. Ele pode não dar indícios nenhum. E aí ele avança e daí é onde que se complica tudo, né? Que o Sim. câncer, ele é assim. Por isso que o Ele é diagnóstico silencioso, né? precoce é importantíssimo. Então, se toque. É Outubro Rosa, vou estar fazendo vamos, né, Fih? Fazer uma campanha falar bacana esse sobre mês falando sobre. Vamos, né, Porque realmente se atentar aos sinais. As mulheres precisam todas. A gente precisa Não é se porque é cuidar. nova, não é porque tá na idade. Não tem esse tá na negócio terceira de idade, não. Todas têm que se tocar, mesmo tem que ver, viu alguma coisa, vai sempre médico, vai acompanhando. Mesmo se não, né, se não tiver acontecendo nada, vá ao médico, se cuida, porque é importantíssimo o cuidado e o diagnóstico precoce, ele salva mesmo, ele salva. Pronto, tá aqui, ó, a prova viva. Foi um diagnóstico precoce, tá aqui, ó. Foi. Viva, pra glória de Amém. Deus. Testemunhando, falando o quanto Deus é bom. Muito Eu tô bom. muito feliz, Muito. de verdade. Ó, estamos, meu amor. Você é demais, você é uma bênção. Nós somos bênçãos. Estamos aqui para isso, para ele. Você ainda vai contar esse testemunho em muitos lugares. Amém. Aonde você passar. Amém. Que a sua história seja de inspiração. Não só essa história na sua cura física, Sim. mas na sua cura emocional, na sua capacidade. Enfim, que você já é referência para muitas mulheres, que você continue sendo. Amém. Eu creio que Deus fez assim com você. Igual a flecha, né? Flechinha. Pegou a flecha, puxou. Botou no alvo, Puxou um pouquinho para trás assim, doeu um pouquinho, mas ó, soltou. Você vai longe. Amém, vamos. Seu salão vai longe, seu trabalho. Falando em salão. Onde encontrar a Aline Mitsu Beauty Hair? Olha, nós somos encontrados aqui em São Bernardo, no bairro Assunção, próximo ao Teatro Elis Regina, né? Estamos num local maravilhoso, de acesso rápido, via Anchieta, né? Acesso para todo mundo, super fácil, prático. E aí lá nós cuidamos de mulheres, atendemos mulheres, cabelo, maquiagem, dia de noiva, madrinha, unha. Você foi uma madrinha, né, meu amor? Vou soltar essas fotos. Pois é. E assim, é um salão feminino, né? E lá não é só simplesmente um salão. É um momento para você se cuidar. Autoestima lá. Só sair lá em cima, assim. Poderosa. Eu falo que é a coisa que eu mais amo. Você sabe que acho que isso que falta nas mulheres, uma incentiva a outra. Porque assim, mulher... Não é competição. Não, teu cabelo ficou bonito, não. Não é competição. Não, gente, nós somos parceiras. A gente tá aqui pra uma levantar a outra. Sim. E se a outra tiver caída, não, pode levantar. Não. E você sabe, né? O propósito esse. Então. O propósito é esse. Você não vai apenas arrumar o cabelo no salão da Aline. Você vai... Lá você vai tomar um café, vai conversar, vai interagir, vai ouvir, vai dar ser risada. Muita, vai dar risada demais, gente. Assim, demais. nós é um espaço, assim, pra você, um momento seu de se cuidar, de sair linda, bela, transformada. E feliz. É essa a nossa missão. A nossa missão é essa, né? É maravilhoso. Eu falo, tem hora que eu fico assim, que doideira de vida. Tem hora que eu mesmo falo, Deus, o que acontece? Me ajuda aqui. Mas ele me ajuda, me sustenta. E quando vem o feedback, quando vem a mensagem, ai, foi uma terapia, obrigada. Ontem recebi uma mensagem maravilhosa, ai, que Deus abençoe o dom das suas mãos, que você, sabe? É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. É sobre. E que se Deus use muito as suas mãos. Amém. E sua vida. Amém. Tá bom? Se eu tô aqui é pra isso. Glória a Deus. Gente, tudo aqui é pra glória do Senhor. Sempre. É pra Ele e por Ele. É a pessoa, não é uma religião, é uma pessoa. Sim. Se você tá enfrentando algum tipo de batalha, seja ela na sua mente, no seu coração, enfim, procure ajuda, procura o Senhor, procure ajuda médica, vai se cuidar, porque o amor de Deus ele é infinito por nós, né? Sim. E nós estamos aqui para ajudar o outro. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eu estou muito feliz.
Foi de maravilhoso ter conversado. Foi estar muito aqui. rápido, é muito rápido, mas acho que deu para entender a mensagem aí. Ó, mensagem qual foi? Diante de um milagre. Nós somos um milagre, né? Cada um na sua... Exatamente. com a sua história. Milagre constante. Nós somos um milagre. Todos, você que está assistindo aí, você é um milagre. E você não é obra do acaso, tá? Não tá aqui passeando na Terra. Não é a passeio. Você tem a sua missão, só basta descobrir qual. Pois é. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Sky Pizza. Já falei, vou falar de novo. Passa na Sky Pizza. Vai comer uma pizza. Mulheres, ó, Outubro Rosa. Se cuidem, vamos nos cuidar. Sim, se toque. Pra nossa... né? Por amor a nós mesmos e a nossa família, enfim. Sim, para cuidar de todos. A gente precisa, né? Pra gente prestar um bom serviço. Sim. Para alguém. Mas é o que eu falo, né, Vi? Nós vivemos cuidando de todo mundo, né? A mulher mas ela precisa, para ela estar bem de pé, ela precisa se cuidar primeiro. Exatamente. Né? Então fica com essa dica aí. Fica com essa dica. Fica a dica. Gente, Deus abençoe, ó. Curte, comenta e compartilha e se inscreve no meu canal. Assim, ó, se você não se inscrever no meu canal, à noite eu vou te perturbar, hein? Você vai sonhar comigo falando, inscreve no meu canal, inscreve no meu canal. Pois se inscreva pra não ficar perturbando sua cabeça, tá bom? Por favor. Por favor. Hoje vai no salão arrumar lá com a Aline e tomar café. Sim, vai lá tomar um cafezinho especial. Beijo, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, tchau.